Outro navio da Federação Russa atacado pela OTAN, cidadãos russos tentando ser detidos pela Finlândia. Neste caso, com tudo o que está acontecendo no cenário internacional, parece que a OTAN não aprendeu absolutamente nada, nem um pouco, com essa escolha. Vamos ver detalhadamente o que aconteceu, porque eles estão agora incomodando a Federação Russa novamente, e principalmente quais as consequências disso internacionalmente. Fiquem até o final, porque é aí que vou revelar para vocês. O que diabos os Wagner têm a ver com toda essa história? Porque, de fato, agora parece que a agressão está sendo realizada pelo Ocidente coletivo. Mas a resposta estará definitivamente nas mãos da Federação da Rússia. E vai ser extremamente dura. Já adianto para vocês. Vamos começar, ponto. As imagens do que aconteceu falam por si só. A Federação da Rússia está sendo atacada novamente pela OTAN. O Serviço de Fronteira da Finlândia publicou imagens heróicas da abordagem e captura do navio civil. Fidburg partiu de São Petersburgo e acabou sendo suspeito, para a Finlândia, de outro suposto corte de cabos de comunicação entre Tallinn e Helsinki, entre os católicos. Entre os membros da tripulação havia cidadãos da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e também do Cazaquistão. Todos eles foram interrogados. Até o momento, sabe-se que a Finlândia deteve 2 membros da tripulação do navio. Ambos são cidadãos pertencentes à Federação Russa. No âmbito da investigação sobre o dano ao cabo, e outros 2 estão proibidos de deixar o país neste momento até que seja indicado o contrário. De acordo com as informações mais recentes, o navio Fidburg estava fora das águas territoriais finlandesas no momento da apreensão. Portanto, as ações da Finlândia violam gravemente a legislação internacional, o direito marítimo. Elas se enquadram na definição de pirataria, e é aqui que chegamos a um precedente, que volta a ser estabelecido pela OTAN ao atacar um país que, além disso, está com seus navios em águas internacionais. Nem estamos falando agora de petroleiros, mas sim de um suposto corte de cabos, algo que não há como confirmar, algo que praticamente podem tirar da cartola, podem inventar a qualquer momento. Isso estabelece um precedente poderosíssimo e muito perigoso. É que, a partir daqui, a OTAN parece achar que está certa em qualquer caso. E acredita ter o direito de deter a Federação da Rússia e os navios pertencentes a esse país, a tripulação, também de nacionalidade russa, interrogar, reter no território de qualquer país da OTAN. Neste caso, estamos falando da Finlândia. Ou seja, eles estão ficando por cima, estão tentando dominar a Rússia. E a resposta ainda não é esperada por eles. Mas, sem dúvida alguma, ela vai chegar. E pode ser, além de várias vertentes, a última delas, acredito, vai surpreender muita gente, porque envolve os combatentes do Grupo Wagner. Acontece que tudo isso correu perfeitamente por uma razão fundamental. Bem, na verdade, por 2 razões. Ponto número 1. A Federação Russa, até o momento, não tem realizado nenhum tipo de resposta simétrica a esse tipo de ataques feitos pela OTAN em águas, na maioria internacionais. Vimos como a Ucrânia fez isso não faz muito tempo. Atacou navios da Rússia um após o outro com seus drones. Navios de caráter absolutamente civil, lutando assim contra a frota russa, nas sombras. Além disso, eram navios que nem sequer navegavam sob a bandeira da Federação Russa, o que, claro, torna esses fatos ainda mais graves e perigosos. Por outro lado, temos que mencionar o fato de que, se os registros a partir de agora se normalizarem, esta será uma tentativa definitiva por parte da OTAN de dissuadir a Federação da Rússia de percorrer pelo menos o Mar Báltico, que é uma das rotas que o país costuma usar muito, seja para transportar mercadorias,
incluindo também o petróleo. Mas é que já é demais a situação no momento em que, por algum motivo, a OTAN precisa indicar isso. Por causa das sanções, de não sei que diabos. A Federação da Rússia. O que diabos ela tem que fazer com seu petróleo, não é? Ou seja, estamos falando de fato de acontecimentos absolutamente inconcebíveis. A Federação da Rússia poderia responder sim. De que maneira? Por um lado, sim, estamos falando da possibilidade de uma resposta assimétrica. Aqui absolutamente tudo poderia valer. Resposta no território ucraniano, o que certamente é muito assimétrico. Mas sabemos que isso dói muito na OTAN. Por exemplo, eliminando efetivos da OTAN. Isso seria muito bom. Por outro lado, também existem essas questões de sabotagem no território dos países da Aliança Atlântica Norte. Poderiam ser fábricas estratégicas que, olha, pegam fogo e ninguém sabe direito o que aconteceu ali. Drones lançados supostamente de outras fontes, de navios russos. Mas, na grande maioria dos casos, isso ainda não foi confirmado até o momento. Mas a Rússia, de fato, poderia fazer aquilo do que está sendo acusada, mesmo sem ter feito ainda? Pois bem, de fato, poderia se empenhar. Mas, acima de tudo, a resposta neste caso bastante simétrica da Federação da Rússia poderia incluir o Companhia Militar Privada Wagner ou os militantes que ainda restam dessa organização. No sentido de que o Companhia Militar Privada Wagner, lembremos, é uma organização militar privada. Isso foi antes dos trágicos acontecimentos de 24 de junho. Está claro que, além de outras questões, também se dedica à segurança privada. A segurança privada dos líderes do Masters é de alto nível, onde principalmente se dedica a ensinar os militares de cada país. Na Venezuela, não parece ter funcionado bem, mas duvido que seja culpa da companhia militar privada. Wagner então se dedica a treinar a escolta dos presidentes. Também ensina esses militares especiais, essas forças especiais, inclusive, como eles devem agir, com objetivos de caráter prioritário, portos, estações do nível mais importante. Enfim, também, claro, eles se dedicam à escolta de objetivos de caráter prioritário. Nesse caso, poderíamos compreender perfeitamente os navios do mais alto nível ou os navios da Federação da Rússia, como os combatentes do grupo Wagner podiam, ou os que restam de forma extraoficial, já que o grupo não existe oficialmente. Agora, como tal, eles poderiam embarcar nesses navios da Federação da Rússia, sejam petroleiros ou não, para efetivamente realizar as tarefas de garantir a sua segurança. Porque eu garanto uma coisa para vocês: todos esses militares, todas essas forças especiais da Finlândia e de outros países da OTAN estão se mostrando tão ousados, heróicos, e estão se gabando tanto, por uma razão muito simples. Nesses navios de caráter civil da Federação da Rússia, absolutamente ninguém está armado e, portanto, ninguém espera que haja qualquer tipo de resposta a essas ações. Da pirataria mais básica e da pirataria mais aberta que estão realizando, além disso, em águas internacionais, violando assim toda a legalidade existente e possível. Mas imaginem que em um desses navios, pertencentes à Federação da Rússia, por acaso, de repente aparece, por exemplo, um sujeito com uma metralhadora. E aí, a guarda de fronteira finlandesa? Bem, não só teria que enfrentar um navio civil e sua tripulação, mas também teria que enfrentar, além disso, militares bem armados e bem preparados, ou escolta pessoal, ou bem segurança privada. Podemos chamar como quisermos. Mas acho que a questão por si só já fica absolutamente clara e cristalina. Parece que a Federação da Rússia não pode fazer muita coisa. Mas, na verdade, a Federação da Rússia até agora tem demonstrado a paciência que, de fato, costuma caracterizar esse país. Não tem respondido muito. E acontece algo que já aconteceu com a Ucrânia, por exemplo. Quando a Ucrânia ficou provocando por muito tempo,
atacando. Bem, muito tempo em termos relativos, mas enfim. Após o ataque a vários navios da Federação da Rússia, navios petroleiros, um navio que levava óleo, até mesmo com drones ucranianos. Acontece que a Ucrânia não se acalmava, e não se acalmava, e não se acalmava até que a Rússia começou a bombardear o porto de Odessa e todas as localidades, todas as áreas vizinhas. Quando a Rússia começou a atingir navios de caráter internacional, especialmente navios que vinham para a Ucrânia diretamente da Turquia, e a julgar por algumas explosões, pelo tipo das explosões, poderiam estar transportando algo mais perigoso do que grãos, óleo ou geradores, que a Ucrânia tanto precisa neste momento, por causa deste inverno tão rigoroso que oficialmente também foi imposto a ela. Devido à pouca disposição para negociar do regime de Kiev, especialmente de Vladimir Zelensky, a Ucrânia de repente ficou calma e não ouvimos mais nada sobre os recentes, ou nem tão recentes, ataques ucranianos contra navios da Federação da Rússia. Parece que a OTAN está pedindo o seu próprio comprimido. Duvido muito que a Federação da Rússia vá realizar qualquer agressão contra qualquer país da OTAN de forma direta. Mas existem formas indiretas muito boas de responder. Uma metralhadora em cada navio civil, escoltado por essa segurança privada, ou poderia ser segurança oficial, ou seja, pertencente ao Ministério da Defesa da Federação da Rússia. Eu acho que poderia ser, de fato, uma cura bastante boa diante de tanta soberba que a OTAN está mostrando neste momento. Achando que podem cometer qualquer barbaridade, agir como piratas quantas vezes quiserem e quantas vezes acharem necessário contra a Federação da Rússia. De fato, como o bom urso que é, ele acorda de uma forma bem preguiçosa. Mas uma vez que o urso se levanta, cuidado com a resposta que pode vir, porque pode ser muito, mas muito desagradável para a tua aliança atlântico-norueguesa.